Pois bem, muito boa noite a todas e todos. É uma alegria recebê-las e recebê-los para este curso da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior da Advocacia da OAB Seção São Paulo. Esta caminhada que venho desenvolvendo em termos de reflexão sobre a educação advocatícia desde o ano de 2020, hoje chega a um momento decisivo. Neste curso de hoje, eu falarei com todas e todos os presentes a respeito do futuro da advocacia. Entendam, senhoras e senhores, que todas as reflexões que vim desenvolvendo desde 2020 buscaram, e muitas outras buscarão ainda, compreender uma sistematização da advocacia enquanto fenômeno social, enquanto uma estruturação de formação e de educação para uma prática profissional em face das demandas da realidade presente. Portanto, como se educa a advogada, como se educa o advogado? Esta foi a pergunta central e tem sido a pergunta central desta cátedra. Como se forja esta educação para fins de lucro, para fins de remuneração, de salário? Quais são os padrões de formação dentro das faculdades de direito, na vida dos escritórios de advocacia? Portanto, um pensamento sobre o que é, concretamente, materialmente, a própria advocacia. Hoje, no entanto, eu quero falar da educação de advogadas e advogados em perspectiva, em projeção. Portanto, o tema desta minha reflexão do curso de hoje é a advocacia para o seu futuro. Na medida em que quero logo de início neste curso de hoje tratar a respeito deste fato, aquela e aquele que se forjam na faculdade de Direito, prestam os exames de ordem e passam a viver uma vida profissional na advocacia, estas pessoas reagem e enfrentam as situações e as ocasiões e as oportunidades presentes. Portanto, as pessoas buscam clientela, sendo advogadas e advogados, elas procuram possibilidades de trabalho de acordo com as circunstâncias econômicas, sociais, institucionais que se apresentam a elas. No entanto, também, estas pessoas sabem que a vida advocatícia não é a realização de um ato advocatício hoje. Existe sempre, perpassando a educação de advogadas e advogados, um pressuposto de que o trabalho advocatício será um trabalho extenuante de muitos anos. Portanto, por muito tempo estará a advocacia será a advocacia o ganha-pão daquelas e daqueles que trabalham com esta área e esta profissão. De tal sorte que advogadas e advogados, além de se ocuparem de possibilidades, limites, situações do presente, também se ocupam com o mesmo para o futuro. De tal assim, existe uma área muito boa de atuação profissional que é tal, é para lá que eu vou. E esta pessoa também se indaga a respeito da continuidade das boas perspectivas da área no médio prazo, no longo prazo. Então, a formação e a educação de advogadas e advogados se orientam para imaginar por quantos anos aqueles ramos do direito com os quais lidam serão ainda remuneratoriamente bons. Qual a sua formação, qual a sua habilidade em termos advocatícios para que sejam contratadas ou contratados por escritórios de advocacia. E se esta área começa a sossobrar, começa a ter menos procura, como faz então esta advogada ou este advogado para trocarem de área, para começarem outras atividades dentro da advocacia? Ou então, também um pensamento de muitas e muitos advogados, será importante que junto com a advocacia venha esta pessoa a exercer uma segunda profissão,
portanto, uma outra que não esteja atravessada pelas sazonalidades ou intempéries da própria advocacia. Observem que toda esta perspectiva que se orienta para o futuro é uma perspectiva da educação de advogadas e advogados. Eu venho desde o início desta cátedra ensinando que esta educação advocatícia não se faz apenas por internalidades, ou seja, conforme aquela que é a formação das faculdades de direito ou dos livros, ou então do cursinho, ou então das exigências da prova da OAB. A educação advocatícia se faz por externalidades. Tive ocasião ainda neste ano de 2021 de tratar a respeito da educação profissional advocatícia. A maior parte, a decisiva parte da educação de advogadas e advogados se faz efetivamente tendo em vista aquele que é o horizonte profissional da advocacia, e não simplesmente um horizonte ético, político, tendo em vista interesses sociais da advocacia. A advocacia é profissão, ela efetivamente é pensada por advogadas e advogados como forma de sustento de vida. Quando é assalariada, enquanto salário. Quando é advocacia liberal, enquanto aquela cuja clientela permita auferir rendimentos para a sobrevivência, para a acumulação. Portanto, o que estou aqui dizendo é que esta advocacia que tem na externalidade, ou nas externalidades, muito mais determinação do que nas próprias internalidades da educação de advogadas e advogados. Ele começou a ter problema. Desliguem os microfones, por gentileza. Então, tem esta educação das externalidades, mais importância do que as internalidades. Eu diria que com esta dimensão, nós efetivamente observamos o quanto o olhar prático profissional dimensiona, dá sentido para aquele que é o objetivo de curto, médio e longo prazo da própria educação advocatícia. Então, as pessoas imaginam que pensar a respeito de sua própria formação advocatícia é efetivamente ter por horizonte a possibilidade profissional de trabalhar num período que, em geral, advogadas e advogados fazem a conta de que esta profissão deveria remunerar estas pessoas para a vida inteira, de tal sorte que, em alguns momentos, é preciso mudar de área, é preciso desenvolver habilidades negociais que até então não se tinham, ou então é preciso desenvolver uma prospecção de clientela de novas formas ou buscando novos espaços, e muitas advogadas e advogados, inclusive, imaginam que a possibilidade profissional do seu exercício advocatício se faz, muitas vezes, trocando de região, portanto, não estando mais numa região eventualmente saturada, mas buscando novas fronteiras, cidades com menos advogadas e advogados. Todos estes cálculos são feitos naquilo que eu chamo de externalidades da profissão advocatícia. A advocacia, portanto, ela faz um cálculo das externalidades e advogadas e advogados se educam conforme este cálculo. Daí, prezadas e prezados, existem múltiplas possibilidades de leitura sobre o que se chama de futuro da advocacia. Existe uma possibilidade de leitura que pretende ser muito calcada, muito diretamente ligada ao interesse da própria reprodução da sociedade capitalista, e este interesse olha como o capitalismo busca forjar a profissão advocatícia conforme a dimensão da própria lucratividade ou da acumulação. Então, alguns dizem assim: a advocacia é uma profissão à beira da extinção porque as empresas têm nos advogados um custo extraordinário, de tal sorte que, conforme houver o desenvolvimento das relações capitalistas, essas relações cada vez mais puderem chegar a um nível automático,
menos demanda judicial haveria. Então, observem, eu dou um exemplo aqui muito patente do direito do trabalho, o quanto é o mundo empresarial que, de alguma maneira, sufoca a profissão advocatícia juslaboral, dizendo que as ações trabalhistas, as atividades que envolvem o direito do trabalho, são atividades que efetivamente atravancam a possibilidade negocial, portanto, os investimentos, portanto, a ampliação dos potenciais econômicos das empresas, e então, por conta de um interesse diretamente dos empresários, nós vemos um sufocar das ações da advocacia trabalhista. Observem o que agora quero aqui dizer. Um pedaço da educação advocatícia se faz também com os sentidos de dinâmica e os vetores de força da sociedade, a contar, por exemplo, aqui, do nível econômico. Então, quando os empresários começam a se levantar e sistematicamente, por décadas, começam a se insurgir contra o direito do trabalho, há advogadas e advogados, estudantes de direito também, que podem imaginar assim: isto não tem um caminho, esta profissão, advogado juslaboral, não tem um caminho de muitos anos ou décadas, cada vez mais esta área está sendo perseguida, as reformas trabalhistas estão diminuindo as potencialidades das ações trabalhistas e, portanto, o trabalho de advogados e advogados, e ainda que se possa gostar da área, não seria interessante trabalhar na área devido à baixa perspectiva de médio e longo prazo que possa advir deste ramo do próprio direito. Então, a educação advocatícia se faz tendo em vista o futuro, conforme as inclinações, conforme as disputas, conforme as linhas de força do presente. Então, o que se imagina por futuro da advocacia, conforme advogadas e advogados leem este futuro, é uma espécie de projeção futura do presente, das lutas do presente, das linhas de força do presente, de toda a ordem de estipulação, inclusive de disputa de interesses que no presente pode se projetar para uma extensão futura. Estou falando isto porque, na verdade, não se pode imaginar o futuro da advocacia como se fosse apenas um futuro de uma espécie de imposição ética, ou então como se fosse um idealismo da profissão, sem que haja ciência para esta análise e esta reflexão. Muitos dizem: o futuro da advocacia é defender a justiça, porque sem advogado não se faz justiça. Estas frases de efeito, esses jargões, eles podem servir, eventualmente, para uma espécie de congraçamento inicial, para uma espécie de notícia, de vanglória da própria advocacia. No entanto, isso não serve para uma análise concreta de como se estipula a materialidade das relações sociais e das relações advocatícias no seio dessa totalidade. É preciso parar de imaginar o futuro da advocacia como se fosse um futuro da ética aplicada à advocacia. Então, dizendo, a sociedade em algum momento perceberá que todas as pessoas devem ter defesa judicial, mesmo extrajudicial, nos espaços que são demandados para o direito. Esta é uma projeção de futuro da advocacia idealista. A sociedade deveria dar um advogado para cada um que necessitasse, fornecer defensores e defensoras públicos para aqueles que são hipossuficientes em matéria econômica, no que tange à sua defesa. Esta projeção do futuro da advocacia, eu volto a dizer, é idealista. A projeção ética do futuro da advocacia também é uma forma de idealismo, dizendo: advogado e advogado tem que ter melhor capacidade de trabalho, eles têm que ter melhor conhecimento técnico dos fatos, ou então outra forma de fazer essa projeção, que parece não ser idealista, mas é tão idealista quanto as anteriores que estou aqui dizendo, é aquela que assim anuncia: cada vez mais a sociedade é complexa. Devido à complexidade, advogadas e advogados têm que conhecer mais ferramentas, mais instrumentais, de tal sorte que o futuro da advocacia limpará aquelas advogadas e aqueles advogados de má qualidade técnica e prestigiará bons advogados e bons advogadas no que tange
a este horizonte tecnicista, de tal modo que o futuro da advocacia é muito bom, porque a sociedade cada vez mais complexa exigirá advogados cada vez melhores. Então, é uma espécie de idealismo, ainda que plantado em alguns grãos de realidade, em alguns indícios de realidade. E eu aqui gostaria de dizer às minhas alunas e meus alunos desta cátedra, na ocasião de hoje, que o discurso da complexidade, via de regra, é um discurso que se funda e se lastreia numa espécie de conservadorismo da dinâmica da ordem como ela é apresentada nos dias presentes. Então, eu diria com isso que se o mundo de hoje é um mundo no qual a competitividade é extrema, se projeta para frente dizendo cada vez será mais. Então, advogadas e advogados bem qualificados serão cada vez mais exigidos. Isto, observem, educa, inclusive, advogadas e advogados para percepções que são frequentes e reiteradas, como esta de dizer para advogado e o advogado do futuro, estou falando do futuro da advocacia, é preciso que eles falem inglês muito bem, porque o inglês é a língua dos negócios, é a língua do presente, já é desde um tempo do passado, também do presente, e cada vez mais do futuro. Esta é a projeção do futuro da advocacia, conforme as linhas de força da reprodução econômica, social do capitalismo presente. Então, se hoje os contratos são em inglês, de alguma maneira, advogadas e advogados de bom futuro seriam aquelas e aqueles que sabem o inglês para as suas atividades. Não necessariamente este futuro se cumpre, porque, na verdade, no que tange aos tribunais, no que tange ao nível contratual, praticamente toda esta esfera ainda é em português, ainda se faz em face de tribunais pátrios do próprio Brasil, e o espaço que eventualmente se faz para o direito internacional, para os contratos internacionais, é um espaço que não obriga nem dá chance para que toda a advocacia, para que as milhares de advogadas e os milhares de advogados tenham ocasião de trabalhar estabelecendo contratos em inglês. Uma minoria pratica uma advocacia que demande este nível de relação internacional. A maioria continua ainda com o vernáculo. E posso dizer, inclusive, se o futuro da advocacia dependesse de incremento, de melhoria das forças produtivas, e é isso que eu quero agora explicar. Quando eu digo advogado, advogado tem que saber inglês, porque isto será bom para o seu futuro profissional. Eu estou falando das forças produtivas, a capacidade da advogada ou do advogado em articular-se, em se comunicar, em receber informações também de outra língua, em outra língua e receber de outra língua. Pois bem, isto é o aumento ou a melhoria das forças produtivas. E não necessariamente o aumento dessas forças produtivas leva a uma exigência prática como esta, que se faz idealmente do futuro da advocacia, que vai dizer assim: se advogado e advogado não sabem inglês, serão péssimos advogados, porque exatamente este aumento da tecnologia, esta complexidade das forças produtivas, de tal sorte que a computação, a internet, as pessoas mandam um contrato dos Estados Unidos para o Brasil em um segundo, por meio de redes sociais, e-mail, outras formas mais. Isto também, do outro lado, pode acarretar, e acarreta, circunstâncias como estas, pelas quais a maior parte da advocacia, a ela é exigido cada vez menos em termos de conhecimento jurídico, na medida em que, estabelecendo-se um sistema de copiar e colar, as pessoas fazem virtualmente qualquer petição do mundo. Então, alguém que diga assim: sem o inglês ninguém será advogado no futuro, eu posso retrucar esta mesma informação dizendo: cada vez mais o futuro do desenvolvimento tecnológico exigirá advogadas e advogados menos qualificados, na medida em que o que se exige delas e deles é uma habilidade técnica na computação. Ele não vai, via de regra, formular muitas petições originalmente, ele vai copiar e colar outras petições. De tal sorte que estou aqui dizendo que é preciso problematizar a projeção de futuro da advocacia conforme as linhas de força do presente. Esta problematização ela deve ser posta por nós
porque nós não temos, via de regra, a condição de, na sociedade, dizer que haja uma grande força que arrasta o futuro das sociedades 30 anos antes se anunciando. Eventualmente, quem faça mandarim para ser bom advogado nos dias de hoje, várias e várias conseguirão oportunidades de trabalho na advocacia por conta dos negócios chineses. Mas se todos os advogados do Brasil, as advogadas, souberem mandarim, isto terá um efeito nulo na própria formação desses advogados. Advogados, à medida em que não são todas as relações jurídicas que permeiam o Brasil que são feitas em face das circunstâncias ou de sujeitos de direito chineses. Portanto, não se trata aqui de uma espécie de necessidade premente a todas e todos. E cada vez mais, inclusive, pequenas dimensões advocatícias, como questões de trânsito, questões de aluguéis, elas podem se apresentar demandando de advogados e advogados simplesmente um saber de tecnologia de computador. Portanto, o contrato de aluguel, ele não é cada vez realizado e escrito originalmente por um advogado ou um advogado. Via de regra, os contratos, eles são simplesmente copiados. De tal sorte que eu poderia dizer que se alguém copiasse e colasse um contrato de aluguel, 2, 3, 10 ou 40, e nem se ocupasse do mandarim ou do inglês, esta pessoa, se tivesse boa lábia, bons contatos, se circulasse bem pelos mercados, pelos clientes, é muito mais interessante não saber nada e saber copiar e colar contratos de aluguel do que saber mandarim. Então, observem que o futuro advocatício ele não é necessariamente um rol desta cartilha neoliberal que eventualmente perpassa a grande mídia ou perpassa revistas especializadas em administração e negócios, que ensinaria que advogado e advogado tem que ter o comportamento de uma espécie de trabalhador internacionalizado, globalizado. Se é verdade que existe cada vez mais um espaço para este advogado e esta advogada de um espaço transnacional, existe efetivamente um certo círculo de classe média na advocacia, na administração de empresas, na economia, na gerência empresarial mundial, o CEO da empresa, os gerentes de multinacionais. Então, se é verdade que existe um círculo advocatício que demanda de advogadas e advogados um certo saber cosmopolita, portanto, uma certa dimensão do falar em inglês, do se comunicar em inglês, porque o contrato e a empresa são multinacionais ou transnacionais, de tal sorte que é preciso ter essa dimensão, isso também para a administração de empresas, também para a economia, mesmo para a contabilidade, para as ciências sociais aplicadas, isto tem um nicho que é cada vez mais sólido e maior, mas também é verdade que existe uma dimensão do desenvolvimento das forças produtivas, dos negócios, das empresas e também da economia, da contabilidade, da administração e da advocacia, que não tem exigido cada vez mais um conhecimento sofisticado de advogados e advogados. Até tem exigido um conhecimento cada vez menor, de tal sorte que nem sequer se consulta a um livro numa biblioteca para saber sobre competência no processo civil, para saber sobre jurisdição, para saber a respeito do tipo de peça que se vai desenvolver num processo. Muito pelo contrário, o que se espera aqui é que se resolvam essas questões muito pontualmente com sistemas de busca da internet. Para casos tais, qual é o meio judicial necessário e suficiente, tal outro. Portanto, eu diria que existe, ao mesmo tempo em que uma hiperdemanda de educação advocatícia em face de um futuro cosmopolita da advocacia de classe média e classe média alta, também há uma espécie de desqualificação do saber advocatício para a maior parte das demais áreas advocatícias que demandam de advogadas e advogados praticamente um saber de dispêndio de energia. Dizendo de outro modo, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, não é mais fundamental o advogado que faça arrazoados, que peticione originalmente, mas é fundamental que ele saiba copiar peças, saiba trocar os nomes, eventualmente narrar os fatos para que deles se dê o direito,
esta narrativa que se possa fazer, então, customizada, como se fala em inglês, portanto, aplicada a cada caso, mas na prática o que se espera da advocacia é menos erudição, menos, inclusive, capacidade de articulação cosmopolita e muito mais um trabalho cotidiano. Eu tive a ocasião de falar, quando tratei a respeito da educação profissional advocatícia, eu tive a ocasião de dizer que na sociedade capitalista contemporânea, nós verificamos uma espécie de clivagem da educação advocatícia. Uma advocacia do grande capital, que também, via de regra, é transnacional, multinacional, mundializado, de tal sorte que esta advocacia dela é exigida uma espécie de experiência num círculo, que inclusive é um círculo comportamental, um círculo de esferas, inclusive de convivência, uma convivência, inclusive, com um padrão de almoço, jantares, horários, modos de viajar, modos de se locomover em cidades estranhas, possibilidades, inclusive, de ter aparelhos celulares que pegam na hora em qualquer outro país estrangeiro, porque as viagens são muito frequentes, de tal sorte que existe uma clivagem desse padrão profissional e outra clivagem que leva a advocacia cada vez mais a ser assalariada no sentido de um trabalho tendente à total abstração, a total, para falar nos termos de Marx, subsunção real do trabalho ao capital. De tal sorte que o trabalho advocatício, cada vez mais, pasmem, senhoras e senhores, é um trabalho do qual não se precisa que aquele que venha trabalhar com advocacia seja, volto a falar mais uma vez, pasmem, advogadas ou advogados. Já existem muitos escritórios que preferem contratar estagiários de áreas não jurídicas para fazer peças jurídicas, na medida em que, para que façam peças, basta copiar e colar e trocar nomes. E para isso, alguém de administração que esteja atento para quais são os nomes, ele tem ferramental tecnológico mínimo para fazer uma troca de petição. E custa menos, eventualmente, do que alguém que tem uma qualificação profissional. Isso já se dá em campos os mais variados, eu tenho sempre notícias sobre isso, já falei, inclusive, no meu curso sobre educação profissional advocatícia. Isso se dá, por exemplo, cada vez mais com prepostos. O preposto não é alguém que conheça a empresa por dentro, porque é funcionário da empresa, ou gerente da empresa, ou dono da empresa. O preposto, para fins, por exemplo, de ações trabalhistas, é alguém que pode virtualmente nunca ter posto o pé naquela empresa, nem na cidade sede da empresa. Ele é alguém que está no fórum, lá, num aplicativo, e ele trabalha com preposto. E esse trabalho com preposto lhe dão uma peça 4 minutos antes, ele lê o que deve falar e por lá fala. Portanto, isso é uma experiência, inclusive nos dias de hoje, não incidental ou rara. Isso é uma experiência, inclusive, eu diria, muito frequente na atualidade. É uma experiência de bastante incidência na atualidade. De tal modo que a própria profissão advocatícia, ela, nesta clivagem, na ponta de cima, ela exige da advocacia uma espécie de sofisticação, mas mais que sofisticação, ela exige uma espécie de entrada num circuito de subjetividade cosmopolita. Portanto, o advogado e advogada de elite, eles, de elite que eu digo aqui, no caso, eu quero transformar a palavra, advogado e advogada do circuito da alta burguesia, portanto, o gerente do capital. Esse advogado ou advogada, ele já consegue transcender, inclusive, a estética da advocacia tradicional, terno e gravata, porque ele se assemelha, ele mimetiza, para falar aqui nos termos do grego, mimesis, é imitação, ele mimetiza uma espécie de ambiente negocial de uma elite, e esta elite aqui, volto mais uma vez a dizer, é uma ironia, internacional, de uma espécie de gerentes da burguesia internacionais. Então, essa gerência burguesa internacional não veste gravata. Nos Estados Unidos, ela não veste gravata. De tal modo que a Europa aboliu a gravata porque os gerentes estadunidenses não gostam da gravata. Eles têm um padrão mais, se diria, descolado ou menos formal de ser. Portanto, a possibilidade, inclusive, estadunidense de almoçar comendo com as mãos, finger foods, que seria comer lanches e outros mais, passa a ser um hábito que educa, inclusive, advogados e advogados no mundo inteiro.
dizendo, nos Estados Unidos, eles não perdem 10 minutos para almoçar. Eles almoçam na tela do computador, trabalhando. Por que no Brasil se fará algo nesse sentido? Por que na Europa se fará algo nesse sentido? E observem que esta educação não é só advocatícia. Esta educação também é do administrador de empresas, que se comporta do mesmo modo. Também é do contabilista, que também se comporta do mesmo modo, comendo lanche ao meio-dia, porque esta é uma forma prática de comer com uma mão e com a outra digitar, trabalhar, portanto. Então, observem que eu estou dizendo que uma alta advocacia, no sentido de próxima do grande capital, ela inclusive perde na sua educação, na sua forja ideológica, ela perde os dísticos da advocacia vetusta e tradicional, que é a advocacia da boa linguagem, a advocacia do falar em latim, da advocacia da boa oratória, da advocacia do terno e da gravata, porque o circuito dos CEOs do capital, mundialmente, abomina esta forma de ser, de tal modo que é preferível que haja uma calça sarja bege e uma camisa social azul do que propriamente o terno e a gravata, conforme a tradição. Então, é melhor que o advogado pareça um administrador de empresas do que um administrador de empresas parecer um advogado das antigas. Então, estou dizendo que esta advocacia dos circuitos burgueses, ela deixa de lado uma certa visão tradicional da advocacia. E também a advocacia proletarizada, que é a maioria da advocacia do mundo nos dias de hoje, ela não tem condição de mimetizar uma advocacia tradicional, na medida em que lhe faltam recursos materiais para poder dispor de coisas como cultura erudita, ainda que seja a cultura erudita vazia do velho advogado, que era a cultura latinista, cultura da retórica, mais uma vez dizendo aqui, da retórica vazia, uma cultura das citações do Rui Barbosa, ou do Clóvis Bevilacqua, ou então, mais recentemente, porque não é das nossas gerações citar o Rui Barbosa, que é dos meados do século XX até os meados do século XX, mas até as portas do século XXI, foi das gerações que nos antecederam citar Pontes de Miranda. Portanto, era uma espécie de galardão de um saber advocatício ou jurídico mais bem qualificado, citar o Tratado das Ações do Pontes de Miranda, o Tratado do Direito Privado do Pontes de Miranda. A advocacia proletarizada não tem condições de ter o livro do Pontes de Miranda, o tratado com a sua capa dourada. E ainda que se possa disponibilizá-lo via leitura eletrônica, mas também não tem interesse em ler esse texto, já é desatualizado, é sobre o velho Código Civil e o velho Código de Processo Civil, de tal sorte que esta advocacia proletarizada ela tem que responder a demandas muito imediatas, então ela não parece ter a cultura, mesmo a fleugma, ou então o porte nobre da velha advocacia, na medida em que ela é extremamente proletarizada e ela é uma advocacia de resposta imediata a situações genéricas. Então, volto a dizer, o preposto que está à disposição de qualquer um, a qualquer momento no fórum, advogados e advogados que também fazem qualquer tipo de petição ou de demanda de audiência em qualquer lugar. Então, na ponta de uma advocacia da burguesia e na ponta da advocacia proletarizada, o que nós vemos é uma mudança da educação que saia daquela leitura tradicional da advocacia humanística liberal. Ela ainda existe. Eu falei na aula de educação profissional advocatícia que ainda existe residualmente uma advocacia liberal, esta que ainda emula uma certa fleugma, uma certa forma culta do exercício advocatício. No entanto, ela cada vez mais se perde. Eu quero, inclusive, antes de avançar com estas leituras, eu quero vos propor alguns horizontes de compreensão deste futuro advocatício. Eu quero propor para este meu curso da Cátedra de Educação Advocatícia que se leiam as possibilidades e as projeções de futuro da advocacia a partir de dois horizontes. Um deles, o horizonte estritamente econômico da profissão advocatícia. E o outro, o horizonte social da educação advocatícia para o futuro. Pelo econômico, eu falo aqui eminentemente aquele nível da empregabilidade
e da remuneração de advogadas e advogados. Então, o nível material decisivo e determinante. Quem paga as contas de um advogado? Eu quero dizer sobre este caminho. O segundo caminho é o caminho da educação advocatícia em face do futuro, nos trâmites sociais da própria advocacia. Eu quero tomar um exemplo da educação para o futuro de advogadas e advogados no campo social, para depois chegar ao campo econômico. Eu quero poder exemplificar esta projeção do futuro da advocacia, como a advogada e o advogado se educam para essa perspectiva de futuro, no caso de uma leitura social, com a educação de advogadas e advogados para as causas políticas ao tempo da ditadura civil, militar, empresarial, e a educação advocatícia para as causas políticas hoje. Eu quero aqui estabelecer esta reflexão com as senhoras e com os senhores. Inclusive, com ela se pode perceber como se projeta socialmente o futuro da advocacia. Um advogado da década de 1960 no Brasil, que fosse engajado em questões de luta política, em questões progressistas, em questões de transformação social, quando defrontado com prisões arbitrárias de lutadoras e lutadores de esquerda, lutadoras e lutadores contra a ditadura, este advogado operava na década de 60 e 70, com base, inclusive, numa forja advocatícia muito refinada. Ele operava a defesa dos seus clientes, o patrocínio das causas de seus clientes, com base em uma estratégia jurídica profundamente refinada. Eu quero dizer com isso a quase total impossibilidade legal, normativa, de defesa dos presos políticos, fazia com que as advogadas e os advogados tivessem que exercer uma espécie de argumentação que se resvalasse, ou que tocasse campos não necessariamente fechados por institutos normativos. É muito famoso o modelo de defesa advocatício para questões de direito político empreendido por Sobral Pinto, este enorme advogado conservador, mesmo reacionário, um advogado de posições políticas de direita, tradicionalmente católico, conservador. Sobral Pinto, quando aceitou assumir a defesa de alguns presos políticos de esquerda, comunistas, inclusive, ele teria, em várias ocasiões, buscado a defesa destes seus clientes em normativas que são aquelas da defesa dos animais, dado que a defesa dos sujeitos de direito não previam, essas normas de defesa não previam as possibilidades, portanto, de exercício advocatício em benefício dessa sua clientela. Esta leitura, eu diria, tradicional, culta, da defesa advocatícia de causas políticas, do patrocínio de defesas no campo político, quando se projeta para os dias de hoje, se observa que não se faz mais necessariamente nos mesmos termos. Porque também aqui eu quero lembrar de uma certa clivagem da advocacia até para projetar socialmente o futuro político desta mesma advocacia. Em alguns casos, as perseguições políticas são extremamente sofisticadas. Elas não são o arbítrio puro e simples da cassação, como foi o caso da ditadura de 1964, pela qual, mediante ato institucional, alguém está cassado, ou então, mediante uma decisão política, alguém era preso. Muito pelo contrário, as formas contemporâneas de perseguição política, aquilo que se chama nos dias de hoje de lawfare, estas formas revelam que alguns casos são profundamente bem trabalhados na opinião pública, nos meios de opinião de massa, nos meios de comunicação também de massa, são trabalhados também com reforços de linha de série judicial, portanto, primeira instância muito afinada com segunda instância e com tribunais superiores, de tal sorte que a defesa advocatícia de casos célebres de lawfare, eu dou o exemplo aqui da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
esta defesa ela não pode ser como se for a defesa do Sobral Pinto, dos comunistas da década de 60. Ela tem que ser uma defesa também cosmopolita. E observem a outra face da moeda. Essa defesa tem que se valer de opiniões de juristas estrangeiros, que no solo da cultura jurídica brasileira tem um impacto extraordinário, dado que esta mentalidade, inclusive colonizada do Brasil, enxerga na opinião jurídica estrangeira um elemento abalizador de muito peso, de tal modo que esta campanha contra o lawfare, ela se faz mediante petições judiciais, como se faziam também ao tempo anterior do Sobral Pinto, mas também se faz com uma certa forma cosmopolita de resistência e de combate, de defesa, portanto, de perseguidas e perseguidos pelo lawfare. Então, observem, senhoras e senhores, que a luta contra o lawfare, no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é uma luta que se faz tal qual o cosmopolitismo da defesa de grandes empresas multinacionais. Opera no mesmo nível de memoriais, nível de entrevistas para órgãos de imprensa nacionais e estrangeiros. Portanto, toda uma série de estruturas que possam levar à defesa dos clientes perseguidos politicamente. Enquanto existe também, volto a falar aqui na clivagem das projeções futuras da advocacia, existe uma espécie de defesa jurídica de massas. E essa defesa jurídica de massas é aquela que se faz, por exemplo, com redes de advogadas e advogados, que em dias de protestos ou manifestações em grandes cidades, estas redes ficam preparadas para poderem auxiliar várias e vários que são presos, inclusive num número, numa quantidade muito grande, aleatoriamente ou de modo não necessariamente especial, mas que são levados a distritos policiais, que são autuados, que são incriminados e, portanto, existe uma advocacia também de massas na defesa política. Esta que é indistinta, é genérica. Então, são frentes de advogados que, sem saber o que virá daí, eles já se encontram preparados, eles e elas preparados, para que, em qualquer eventualidade, estejam lá, já com habeas corpus prontos, já com defesas jurídico-judiciais forjadas, bastando preencher o nome para que, então, se possa estabelecer a defesa de alguém. Como eu digo que também a advocacia que faz o Ctrl-C e Ctrl-V, trocando o nome, é uma advocacia cotidiana, uma advocacia proletarizada, também a defesa advocatícia em casos de direito político, quando ela só troca o nome, ou melhor, põe um nome numa peça de habeas corpus, ela também está padronizada, ela está sendo levada cada vez mais a estabelecer uma certa padronização, de tal sorte que em qualquer cidade do Brasil, em havendo uma manifestação, advogados já têm uma espécie de formulário padrão do comportamento em face da delegacia, dos delegados, dos policiais, nos momentos de enfrentamento dessas próprias manifestações, e também já tem, inclusive, um corpo de peças à disposição de todas e todos. Então, se observarmos o caso da defesa do ex-presidente Lula contra o lawfare existente a partir da dita Operação Lava Jato, e se observarmos as defesas jurídicas muito recorrentes, quando de momentos de manifestação de massas nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de tantas cidades do Brasil, nós observamos dois padrões advocatícios que estão reagindo a problemas sociais, nesse caso, os problemas políticos da sociedade, e reagem de modo diferente. Então, existe uma espécie de opressão e de dominação sofisticada, é o lawfare mais sofisticado, para o qual a defesa advocatícia também demanda uma sofisticação ao nível de um CEO da defesa da imagem ou das campanhas públicas de alguém, e existe uma espécie de repressão, eu diria, de massas, para a qual também se exige uma espécie de advocacia de massas. O que estou dizendo é que uma certa projeção do futuro advocatício tem a ver também com os modelos de sociabilidade do futuro. Então, quando nós observamos hoje, por exemplo, um sofisticado modelo de lawfare operando, por exemplo, para a destruição de um país, como é o caso do Brasil, esta operacionalidade complexa é uma forma que projeta para o futuro
também uma advocacia de defesa política complexa. Então, se pode dizer que uma certa lógica social na qual os golpes não são mais simplesmente canhões atirados na frente de um palácio, mas são uma espécie de golpe feito com todas as dimensões jurídicas suficientes para que ele aconteça sem que as pessoas percebam. Então, uma espécie de golpe sofisticado. A projeção de futuro da defesa da advocacia em face desses golpes também revela uma advocacia sofisticada, uma advocacia que tem que lidar com o âmbito das opiniões públicas, que tem que lidar, inclusive, com meios de comunicação de massa que possam se confrontar com este lawfare, de tal modo que, em 64, havendo um golpe no sentido aberto, enfim, dá-se um golpe, os generais tomam o poder, também a coragem advocatícia lá era outra, era a coragem, efetivamente, de frequentar um cárcere e verificar as condições do encarcerado e poder, eventualmente, incorrer até mesmo na possibilidade de ser preso junto com o cliente. Nos dias de hoje, esta coragem é de outro nível. Os advogados estão grampeados. Eles podem ser grampeados conforme a complexidade do caso dos seus clientes em nível político. E observem, todas e todos, que o caso exemplar disso é o que se deu, inclusive, com as advogadas e advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram comprovadamente grampeados nas suas conversas telefônicas e nada lhes aconteceu no sentido de desagravo ou ao menos de agravo daqueles juízes que assim o fizeram. Portanto, não houve criminalização desses juízes que decidiram pela oitiva ilegal, pronunciadamente ilegal, das conversas destes advogados e advogadas. Então, estou dizendo que até o nível de projeção futura do que se chama de coragem, ou então de estabelecimento da segurança da defesa, hoje é de outro grau. Portanto, não é simplesmente aquele de frequentar o cárcere. E, eventualmente, até nos dias de hoje, o advogado que viesse a frequentar o cárcere para uma visita ao ex-presidente Lula, não era o cárcere o problema, como era em 64 o problema. O problema é exatamente esta ordem de ser grampeado em todas as suas conversas, inclusive as que não têm relação direta com o caso em tela, de tal sorte que existe um banco de dados da vida destes defensores das causas políticas, tecnologicamente acessível a um clique, e, portanto, a coragem está em outro nível. A estruturação da forja de vida no plano político está em outro nível. Como também, em contrapartida, ainda existe uma advocacia que tem que frequentar, falando aqui no nível político, os cárceres ou os distritos policiais em casos de manifestações ou então em casos como, por exemplo, das chacinas, casos nos quais, inclusive, os órgãos de repressão do Estado mantêm uma posição pessoal de acobertamento ou de blindagem das suas próprias atitudes. Então, existem, efetivamente, atos de coragem imediata na advocacia. Estes atos, por exemplo, da defesa de comunidades periféricas, suburbanas, favelas, ou então de chacinados, suas famílias, seus entes queridos. Aqui ainda exige uma coragem, eu diria, de um destemor imediato e não simplesmente uma coragem de uma vida desvelada nas informações. O que estou dizendo é que existem, conforme as mudanças dos golpes, das ditaduras, dos bloqueios institucionais, existem também mudanças para o futuro da advocacia. A advocacia, então, ela passa a ser cada vez mais algo como, por exemplo, fez por lá este dito hacker Snowden, ou Assange e outros mais. É uma advocacia, volto a dizer, de uma tecnologia sofisticada, esta que demanda, inclusive, eventualmente, que haja uma vaza-jato para poder, então, mostrar os horrores da lava-jato. Então, uma operacionalidade tecnológica de alta complexidade. Existe uma advocacia deste nível, bem como há uma advocacia que se projeta cada vez mais necessária, dado que para as massas proletárias, sem as mínimas condições econômicas, o extermínio, a prisão e a morte continuam a ser tão frequentes quanto foram
desde a formação social brasileira escravocrata. Portanto, matar corpos negros, periféricos, pobres, trabalhadores, custa muito pouco. Prendê-los custa muito pouco. Usar o direito como instrumento contra os pobres brasileiros é muito fácil, de tal sorte que esta advocacia de defesa política destas massas ainda continua também muito presente, muito necessária e muito corajosa nos termos do enfrentamento imediato de um aparato que, via de regra, é militarizado e, portanto, é armado. Então, o que estou dizendo aqui é que existem muitos enfrentamentos. Olhem a proposição que quero aqui fazer com todas e todos. Esta é a minha proposta de leitura sobre o futuro advocatício quando ele é lido nos termos sociais. Conforme às alterações sociais, então nós teremos ramos do direito demandados de um modo ou de outro, nós teremos exercícios advocatícios que serão reclamados para uma advocacia que quase nem é advocacia, então uma espécie de astúcia tecnológica, de astúcia de convívio com círculos, como, por exemplo, de espaços como os das Nações Unidas, dos órgãos de imprensa internacional, uma defesa jurídica nacional a partir de referenciais simbólicos internacionais. Em casos de genocídio, quando se pensa em povos como, por exemplo, os da Iugoslávia, ou em alguns genocídios existentes na década de 1990, anos 2000, pelo mundo, se percebe que a defesa ela se faz menos nos tribunais do próprio país, mas muito mais se faz mediante um certo clamor internacional por esta mesma defesa. Então, o que estou dizendo é que esta projeção social, conforme muda a repressão social, e ela é sempre mutável, ela é sempre ajustável às circunstâncias, oportunidades outras, também muda o perfil advocatício. Estou dizendo, portanto, que o perfil social da advocacia, ele demanda da advocacia um futuro conforme estas alterações. Eu também, para esgotar o tema deste futuro advocatício em face das questões sociais, eu poderia dizer às senhoras e aos senhores que este futuro, no que tange, por exemplo, às lutas de grupos sociais, percebe-se que grupos, quando se tornam bastante influentes, quando ganham peso nas disputas sociais, eles carregam consigo também uma advocacia especializada para essas mesmas lutas. Eu dou o caso de exemplos muito patentes dos dias de hoje, como, por exemplo, escritórios de advocacia de advogadas, atendendo à clientela de mulheres, aos seus interesses. Portanto, esta advocacia especializada, ela é muito também tributária daquela que é a força de luta social dos movimentos feministas. Sem esta luta e sem esta força, provavelmente não haveria espaço mercadológico para uma advocacia às mulheres, uma advocacia às negras e negros, numa sociedade racializada como é a brasileira. Portanto, estes espaços de luta geram, via de regra também, espaços de demanda social, espaços mesmo econômicos, para os quais então se desdobram novas advocacias. Algumas delas, eventualmente, não previstas há 20 ou 30 anos. Não era uma previsão de futuro da advocacia que houvesse escritórios de advocacia especializados em defesas de grupos sociais. Alguns chamariam de minorias, um modo errado de dar essa nomenclatura, mas não havia essa previsão há 30 anos. Escritórios de mulheres para mulheres, escritórios voltados às demandas de LGBTQIA+. Portanto, este espaço, que eu chamaria aqui um espaço muito imediatamente replicado de uma causa específica, numa advocacia que também lhe apoia de modo específico, estas demandas surgem conforme as linhas de força advocatícia e conforme as linhas de força sociais. Portanto, a sociedade mudando, recebendo influxos e sendo atravessada por lutas as mais variadas, ela, portanto, também abre espaço para advocacias que tenham essa dimensão para o seu próprio futuro. No entanto, o caso mais decisivo, eu quero dele aqui me ocupar a partir de agora, é o do futuro da advocacia no que tange à materialidade econômica da própria advocacia.
Esta materialidade econômica tem a ver com a materialidade econômica da estrutura social geral. Portanto, senhoras e senhores, eu quero aqui falar de modo muito claro a todas e todos, eu estou dizendo que o futuro da advocacia, em termos econômicos, e isto aqui é muito patente, que vou aqui anunciar, o futuro da advocacia é o futuro do capitalismo. Portanto, a sorte da profissão advocatícia e a sorte da educação de advogadas e advogados é a sorte do capitalismo. O capitalismo porta necessariamente crises. Esta tese eu desenvolvo em vários de meus livros, mas em especial em Estado e Forma Política e Crise e Golpe. A crise não é um elemento acessório ou então que venha a destruir a sociabilidade capitalista ou a reprodução capitalista. A crise é um elemento estrutural da reprodução capitalista. A crise do capitalismo, inclusive, sendo uma espécie de desgraça para o povo pobre trabalhador e, eventualmente, para algumas frações do capital, e de regra o capital menos monopolista, o capital mais frágil, sofre muito com as crises. A crise, no entanto, ela que faz sofrer tanto para trabalhadores e classe média, ela é de um excelente proveito para as classes capitalistas efetivamente exploratórias e dominantes, porque essas classes capitalistas compram propriedades mais barato, veem seu concorrente mais frágil chegar à falência, de tal modo que acabam sendo, então, posteriormente, monopolistas, oligopolistas. Elas têm, estas elites do capital, uma grande estratégia de interesse nas crises. As crises são possibilidades de acumulação. Ao contrário do senso comum, que não entende por que o capitalismo ele não freia a crise, ele só freia no momento extremo, mas ele não tem uma central de inteligência para dizer, não vamos por aqui, vamos distribuir riqueza, porque todos acumulariam melhor com isto. O capitalismo não opera deste modo. A crise, efetivamente, ela é um elemento, muitas vezes inesperado, mas em todas as vezes do proveito de alguém contra alguém. Portanto, a crise nunca será no sentido de um desproveito geral. A crise do Brasil é o proveito dos Estados Unidos. Isto é muito patente, portanto, há sempre alguém lucrando com a derrota de alguém. Estou dizendo que as condições do capitalismo são condições que nos geram aqui esta leitura do futuro da advocacia enquanto futuro da própria reprodução econômica do capital. Por causa disso, eu lhes dou aqui alguns exemplos. Quando o capital, no caso do Brasil, mediante o golpe de 2016, acelera a extinção dos direitos trabalhistas e sociais, isso impacta o futuro da advocacia em modo estrutural. Observem, alunas e alunos, agora esta minha reflexão. Quando se dá um golpe e quando o alinhamento da dominação do capital se estabelece para uma espécie de aceleração da acumulação, mediante o fim de proteções trabalhistas ao mundo dos trabalhadores e trabalhadoras, então, com isto, o que nós estamos fazendo é impactar a advocacia no futuro profissional advocatício, mostrando que há cada vez mais limitações à atuação juslaboral. De tal sorte que 20 anos atrás, o espaço de trabalho para advogadas e advogados trabalhistas era muito grande, inclusive a advocacia sindical, direito coletivo do trabalho, era um espaço grande e hoje esse espaço é extremamente diminuto. Nos últimos anos, muitos escritórios de advocacia na parte trabalhista tiveram que fechar, tiveram que reduzir suas atividades, demitiram advogadas e advogados, perderam sindicatos, porque os sindicatos, inclusive, estão vendendo as suas sedes, não têm dinheiro para pagar suas próprias contas e seus funcionários dos sindicatos, de tal modo que a geração de hoje se educa para o futuro advocatício, prevendo que a advocacia trabalhista não tem futuro. Esta leitura que projeta um futuro a partir do presente faz com que hoje haja um desprestígio desta advocacia. Embora, também quero dizer aqui, é muito variável a possibilidade de previsão a respeito do futuro profissional de qualquer área, que dirá da advocacia, porque, eventualmente, no futuro, pode-se observar que haja uma espécie de retorno
dos direitos sociais e trabalhistas, e então esta área volta a ter uma dinâmica maior. Este presidente atual dos Estados Unidos da América, que é uma espécie demoníaca para o mundo, tanto demoníaca quanto Trump, que é Joe Biden, ele, no entanto, para os níveis internos da sociedade estadunidense, está fazendo uma espécie de retorno, ainda que pontual, ainda que parcial, às dimensões daquilo que seria um estado de bem-estar social. Então, quem viu a possibilidade da advocacia estadunidense o ano passado com Trump, no que tange aos direitos trabalhistas, e quem vê hoje com Joe Biden, percebe que houve um câmbio bastante grande, de tal modo que a projeção do ano passado seria de que nunca mais na vida os Estados Unidos teriam grande espaço para advogados e advogados trabalhistas. E hoje, eventualmente, a história pode ser contada de outra maneira. Então, o que estou dizendo é que esta projeção econômica, ela tem altos e baixos. Então, ela tem variabilidade. O que ocorre é que há formas que estruturam o capital. E uma das formas centrais, a forma decisiva, é a forma mercadoria. O capitalismo é um regime de acumulação lastreado no átomo que é a mercadoria. De tal sorte que a sociedade da mercadoria é uma sociedade que porta contradições de modo estrutural. Então, eu posso aqui dizer às senhoras e aos senhores que nós podemos sair desta crise atual do capital um dia, mas outra crise há de vir, e outra, e mais outra, e mais outra. Então, até se poderia dizer que se alguém quisesse se especializar em alguma advocacia, poderia se especializar em uma advocacia de crise, porque a toda hora haveria uma crise, mas mesmo assim, crises e crises. E empresas, quanto mais sofisticadas são, quanto mais acumuladoras são, elas têm prontos gabinetes de crise para administrar crises de imagem, crises, enfim, de eventualidades, catástrofes. Observem a empresa Vale do Rio Doce, que viu romper 2 barragens e matar um número expressivo de seres humanos, e, portanto, no cálculo da fragilidade das suas barragens já deve estar também o pagamento de um gabinete de crise toda vez em que a frágil barragem romper e matar pessoas e destruir o meio ambiente. Então, o gabinete de crise, ele próprio já faz o cálculo de que a Vale deve ser uma empresa sempre patrocinadora de movimentos ambientalistas, porque com isto ela dá dimensão de poder a toda hora fingir-se amiga do meio ambiente. E tantas empresas que são racistas e que eventualmente forjam gabinetes para trabalhos não racistas, empresas que têm um reiterado modelo patriarcal machista e que eventualmente tem uma simbolização de mulheres para mostrar no sentido contrário que não são machistas, de tal sorte que existe uma crise reiterada no capital, e esta crise, que é a crise da forma do capital, ela se manifesta nas variadas ocasiões dos modos mais distintos possíveis. Então, o próprio mundo da reprodução do capital já tem que ter uma espécie de cálculo da crise, e, portanto, muitos no capitalismo contemporâneo pós-fordista observam o quanto a sociedade é toda ela planificada para se tornar uma sociedade do risco, como já muitos, inclusive sociologicamente, estudaram. Uma sociedade do risco é aquela que, em verificando que as hipóteses de não ocorrer a reprodução social como se espera, do modo dito normal, isso é uma problematização filosófica, não vou fazer aqui, mas em não ocorrendo a reprodução normal, a barragem um dia rompeu, não era para romper. Em acontecendo isto, e acontecendo reiteradamente, esta sociedade se torna uma sociedade do risco e, portanto, essa sociedade caminha para ser uma sociedade do seguro. E cada vez mais, quanto mais esta dimensão, inclusive, das indenizações vai se ampliando na sociedade capitalista, mais a sociedade capitalista passa a ser uma sociedade segurada. E nisso estou falando, inclusive, das empresas de seguro. Uma sociedade, toda ela contratualmente segurada. Portanto, seguros negociais, seguros patrimoniais, seguros contra indenizações as mais variadas. Esta sociedade passa, portanto, a ser planilhada a partir de um modo pelo qual ninguém
tem algo sem que tenha um seguro correspondente a isso. Seguro do carro, seguro do imóvel, seguro, sei lá, do acidente tal e qual. Enfim, inclusive há seguro de morte, seguro de velório, funeral e coisas mais. Portanto, as pessoas vão segurando todas as dimensões da sua vida e vão, portanto, nesta securitização, elas vão estabelecendo vínculos jurídicos para todas estas esferas da sua própria vida, que são vínculos advocatícios. Eu vou falar de um ponto mais alto agora com todas e todos nesta minha cátedra de educação advocatícia da ESA OAB-SP. Eu quero agora dizer que existem perenidades na reprodução social capitalista e existem mutabilidades na reprodução social capitalista. E são estas perenidades e mutabilidades que orientam as linhas mais decisivas do futuro da advocacia. Quero tratar dessas questões filosóficas de alta complexidade a partir de dimensões didáticas para que as senhoras e os senhores entendam. As sociedades têm formas sociais que coagem, que são coercitivas às suas relações sociais e têm formações sociais específicas. Traduzindo de outro modo, o capitalismo ele tem formas sociais iguais no mundo inteiro. Em todo o mundo, as coisas são mercadoria. Esta roupa que vocês vestem, a roupa que eu visto, cada roupa é diferente da outra. Todas foram compradas. Portanto, as pessoas não recebem roupa conforme sua demanda, conforme o valor de uso da roupa que é vestir. As pessoas têm ou não têm roupas conforme compram. Portanto, a forma mercadoria é universal para qualquer sociedade capitalista. Ela não muda dentro do tempo histórico da reprodução capitalista. Claro, o capitalismo um dia pode acabar. Só que, havendo capitalismo, a forma mercadoria é universal dentro destas sociedades. Brasil, Estados Unidos, Japão, é igual. Ao mesmo tempo, a propriedade privada é a forma jurídica padrão de todas estas sociedades. O que é de alguém, ele não divide com o todo. Portanto, a propriedade não é comum, é privada, volto mais uma vez a dizer, e isso dá a dimensão do regime de apropriação específico do capitalismo. E isso é Brasil, Estados Unidos, Japão, qualquer lugar é do mesmo modo. A acumulação é a lei geral de toda sociabilidade capitalista. As pessoas fazem contrato para acumular. Lei geral do Brasil, dos Estados Unidos e do Japão. Muito bem, este nível das formas sociais é geral, ele é universal. E quando eu digo que o capitalismo porta a crise, ele porta a crise de modo estrutural. Todas as sociedades portam crises. Não houve uma na história do capitalismo que não tenha enfrentado uma grande crise geral estrutural e variadas pequenas crises. Os Estados Unidos enfrentaram a crise de 1929 e a crise de 2008, para contar só de duas, e tantas outras mais. E todos os países do mundo também enfrentaram crises, guerras e ocasiões as mais variadas. Pois bem, estou dizendo que esta dimensão é a dimensão do que é perene numa sociedade capitalista. Não é do que é eterno. O capitalismo não é eterno. O capitalismo é histórico. Mas no tempo da sua historicidade, mercadoria, propriedade privada, exploração de trabalho assalariado, mais valor, acumulação, estão sempre em todas as sociedades capitalistas no período do capitalismo. E isto, portanto, eu chamaria de perene. Então, a advocacia, ela tem que projetar o futuro do capitalismo enquanto futuro das formas que tendem a ser perenes e da crise que também tende a ser perene. Não uma crise só, mas o irromper de crises tende a ser constante. Portanto, crise diferente de crise, mas todas elas irrompem no tecido da reprodução do capital, dada a contradição que anima a reprodução do capital. Pois bem, estou dizendo é que esta é a perenidade das formas do capital. O capital sempre defenderá a propriedade privada do capitalista. Então, pasmem, senhoras e senhores, o capitalismo tem no direito civil, que ancora a defesa do capital, um baluarte. Então, quando se projeta o futuro da advocacia, agora eu vou fazer a inferência filosófica em nível mais alto. Quando se projeta o futuro da advocacia, sabe-se que, por causa das formas sociais do capitalismo, o direito privado é perene, tão perene quanto o capitalismo.
Então, as sociedades sempre terão direito civil. E mais, as sociedades que são da apreensão da propriedade privada, da apreensão dos meios de produção por alguns, são sociedades da violência para a maioria que não detém os meios de produção, contra a maioria que não detém os meios de produção. Então, são necessariamente e estruturalmente sociedades da repressão. E no capitalismo, a repressão toma forma jurídica, como já ensinou Evguiene Pachucanes, e no capitalismo, então, o que nós temos é a tomada da forma jurídica da repressão na forma de direito penal. Falando de modo muito patente, enquanto houver capitalismo, haverá direito penal. E, portanto, o sonho, que é muito louvável, de lutadoras e lutadores em face, em defesa do abolicionismo penal, este sonho só é possível com a superação da sociabilidade capitalista. Porque no capitalismo o direito penal é perene. Só pode haver apreensão privada com repressão à maioria que não tem. Então, jamais deixará de existir direito penal no capitalismo, embora as pessoas tenham, eventualmente, as idealistas de esquerda, tenham a ilusão de que vão vencer a penalização mediante o convencimento do legislador ou mediante qualquer forma de convencimento da vida jurídica, acadêmica ou intelectual. O capitalismo estruturalmente tem que reprimir. Portanto, só o fim do capitalismo é o fim também da repressão. O que estou dizendo é que existem alguns elementos estruturais da estrutura das formas do capital. Qualquer sociedade tem civil e penal. Não necessariamente ela tem habeas corpus. Observem agora o que é mutável. O habeas corpus, uma ditadura pode não mais dar. E, no caso contemporâneo, inclusive, o habeas corpus pode não ser dado, não é porque ele não tem a previsão normativa, é porque o Twitter de um general não deixa que ele seja dado. Só isso. Então, o Twitter de um general, ele invalida, na prática, a defesa advocatícia de alguém, porque o general diz que isto não é aceito, as Forças Armadas não aceitarão qualquer decisão judicial que não seja a manutenção do preso na prisão. Então, senhoras e senhores, estou aqui insistindo com a ideia de que existem estruturas perenes na advocacia, outras estruturas mutáveis projetadas para o futuro, e esta mutabilidade atende, via de regra, à manutenção da exploração e das dominações do capital. Então, quando eu digo que o habeas corpus hoje não é mais revogado normativamente, como foi no tempo da ditadura de 1964, isso não é em defesa do habeas corpus como se fosse o remédio decisivo e sagrado e heróico para a defesa dos direitos individuais. Muito pelo contrário, é porque o habeas corpus pode ser bloqueado, volto a dizer aqui, mediante pressão da imprensa, mediante um cabo e um soldado, para falar em termos exemplares da lógica de quem sabe que o STF não é fechado com base em lei, mas é fechado com base na violência mais banal, um golpe. Portanto, estou aqui dizendo que existe uma constância na advocacia, e essa constância é a defesa do capital. E não existe constância na advocacia em lugar nenhum do mundo na defesa dos interesses sociais. Então, observem, pelas sociedades capitalistas do mundo, o direito do trabalho é sempre o primo pobre, é sempre o patinho feio. Ele, de alguma maneira, corre risco a todo momento. Os direitos das minorias correm risco a todo momento. Trump, o atual mandatário do Brasil, o mandatário da Hungria, são exemplos patentes de quem pode, eventualmente, se insurgir contra direitos de minorias, ou direitos de grupos mais vulneráveis ou perseguidos socialmente. De tal sorte que estou aqui dizendo que existem perenidades e mutabilidades projetadas para o futuro. Então, não é uma bola de cristal que nos anuncia o que será variável no futuro da advocacia. É uma lógica estrutural. Esta lógica estrutural é aquela que fala que uma sociedade capitalista é uma sociedade da propriedade privada. Portanto, o direito civil é totalmente estável, tão estável quanto o capital. Enquanto houver capital, há direito civil. E o direito penal é tão estável quanto o capital, na defesa do capital. Portanto, o direito penal é simplesmente a defesa do capital. E observem, reiteradamente, as sociedades podem estar na crise
neoliberal mais extremada, a crise do pós-fordismo mais extremada, as sociedades aumentam a esfera do direito penal. Os Estados Unidos prendem cada vez mais nos últimos 40 anos, o Brasil é a mesma coisa. Portanto, o direito penal só aumenta. Se quiserem pensar no futuro da advocacia, pensem nas formas estruturantes do capital e qual o reflexo dessas formas no campo jurídico. O civil e penal, volto a dizer, são reflexos estruturais das formas estruturais do capital. O direito do trabalho não é, o direito ambiental não é, o direito constitucional não é. Essa tese eu desenvolvo em Estado e forma política. O direito constitucional, pela normativa hierárquica, está acima do direito civil e do direito penal. Pela materialidade da reprodução social, ele está abaixo. Então, o habeas corpus vale muito menos do que o pacta sunt servanda no direito civil. Na prática, vale muito menos. Então, estou aqui insistindo com a ideia de que as senhoras e os senhores têm que ter a dimensão do futuro da advocacia conforme as estruturas da sociabilidade do capital. Eu falei de forma social do capital. Também quero falar de formação social nas sociedades capitalistas. As sociedades capitalistas têm as mesmas formas, no entanto, têm histórias peculiares, formações distintas e acondicionamentos distintos, cada qual delas. O Brasil e os Estados Unidos são sociedades profundamente racializadas, advindas da moderna escravidão, que acompanhou essas duas sociedades até o final do século XIX. Portanto, a este caldo da reprodução das formas do capital, este caldo só é possível fundido, estruturado, de modo totalmente imbricado com o racismo. Então, eu diria às senhoras e aos senhores que uma sociedade cuja formação social é racista, ela terá no racismo uma questão jurídica estrutural. Não se poderá vencer juridicamente o racismo de uma sociedade cuja estrutura de acumulação é racista. Então, eu diria que a sociedade mantém esse padrão, bem como uma sociedade machista e patriarcal mantém um padrão machista e patriarcal ad infinitum. E o Brasil é um exemplo disso. O Brasil foi uma sociedade que teve uma mulher presidenta da República. E boa parte, inclusive, do movimento feminista, por ser liberal e não ser de esquerda, não chama a defesa desta primeira e única presidenta do país, porque tem ódio de muitas das posições políticas por ela representadas. Representadas. De tal sorte que estou dizendo aqui, existe uma constância machista na sociedade que fez com que uma presidenta da República fosse tirada sem crime de responsabilidade, inventando-se um crime de responsabilidade a ela, e isto revela que até é possível que haja uma presidenta da República, mas a sociedade continua machista. E os Estados Unidos nem presidenta da República teve. Portanto, o que nós verificamos em nossa realidade é que as formações sociais têm constâncias e reiterações. Elas podem, efetivamente, ser abrandadas. Existem lutas de abrandamento. Só que estas lutas jurídicas, liberais, progressistas dentro do direito, elas conseguem, no máximo, abrandar parcialmente um quadro de dominação e de exploração. Parcialmente. E, via de regra, o que elas conseguem em um momento, perdem no momento posterior. Assim foi com Salvador Allende no Chile, assim foi com os governos progressistas de Lula e Dilma no Brasil, de tal sorte que esta luta e esta projeção de futuro advocatício tem fôlego curto, porque efetivamente não consegue esta luta avançar para mais além. Mas eu lembro que nas formações sociais e também nas formas sociais existem mudanças que são do interesse das formas e das formações. Uma central, Marx ocupou um pedaço enorme do livro principal dele, que é O Capital, a dizer sobre esta inovação. O capitalismo, para os fins da lei única do capital, que é a lei da acumulação, ao capital interessa a inovação tecnológica. Foi o tema do meu curso anterior na Cátedra de Educação Advocatícia. Para o capital, a inovação tecnológica é fundamental, porque a inovação tecnológica permite a exploração mais incrementada, a exploração mais anunciada e mais pronunciada, porque então se pode explorar o trabalho de um só, em vez de 20, dando o mesmo resultado e, portanto, permitindo aqui um pagamento menor de salários e um entesouramento maior pelo capitalista. Então, muito da inovação advocatícia
que foi tema do curso anterior, é simplesmente um aumento tecnológico das forças produtivas para o aumento da mercadoria, para o aumento da acumulação. A forma é a mesma. Portanto, o novo dentro da forma é um novo velho. Na verdade, é uma inovação para a velha rotina da exploração e da acumulação. Então, esta seria uma dimensão aqui no nível da forma, no que tange a inovação. E na formação, eventualmente, é possível até que se verifique que em algumas lutas, é até interessante que essas lutas, depois de começarem de modo progressista, liberal de esquerda, elas sejam fagocitadas pela direita, de tal modo que elas se tornam liberais de direita e elas se tornam, então, conservadoras nos mesmos termos daqueles progressistas. Então, uma luta por representatividade, ato contínuo, logo em seguida, passa a ser incorporada por elementos conservadores para a manutenção da reprodução social, usando a representatividade em seu favor. Então, para destruir as políticas de defesa da luta antirracista, enfim, de combate ao racismo, o próprio governo de extrema-direita pode recrutar um presidente de fundação de defesa da luta antirracista, racista, de tal modo que ele, a partir de uma espécie de local de fala, ele poderia, então, exercer um retrocesso nas lutas dentro das formações sociais. O que estou dizendo aqui é que as inovações dentro das formações sociais, elas quase nunca vão a ponto de fazer a ruptura das estruturas sociais, mas elas quase sempre estão na manutenção desses padrões sociais. O que quero aqui dizer, então, neste momento, senhoras e senhores, é que, a depender de como se verificam as estruturas da dinâmica advocatícia e da estrutura da dinâmica social, nós entendemos o que é das formas estruturais e universais do capital, e isto, portanto, revela o que será perene na advocacia, o que não muda. E todo o resto é mutável, mas mesmo assim nunca mutável contra as estruturas gerais. Mutável adaptativamente até em benefício do incremento destas relações de acumulação. Os Estados Unidos, inclusive, percebem que representatividade é boa para a acumulação capitalista. Ela é boa para a exploração, ela não é contrária à exploração. Ela gasta menos em termos de indenização do que propriamente manter o padrão preconceituoso de sempre e ter que indenizar de tantas e tantas vezes. É a ideia, volto a dizer aqui, da securitização da vida. Melhor do que manter o mesmo padrão e pagar tanto para o risco, é melhor, então, do seguro, é melhor, então, ter políticas que já façam uma espécie de maquiagem do preconceito, de tal modo que o custo é menor e a lucratividade passa a ser maior. Por isso que os berços principais do capital são os que mais também impulsionam certas políticas ditas liberais progressistas. E no próprio Brasil, uma instituição como a TV Globo, que é a instituição do golpe militar de 64 e a responsável por toda a caminhada neoliberal mais atroz no Brasil, defesa total das privatizações, é peculiar que ela seja também a defensora de algumas lutas representativas que, eventualmente, permitem uma melhor acumulação, mesmo sem grande percalço ao próprio capital. Pois bem, então eu quero vos dizer que, se quiserem pensar no futuro da advocacia, existe resposta. Isto aqui não é uma bola de cristal. A resposta é: o que é estrutural ao capital se manterá como tal. O que é incidental, as lutas levam a um campo ou outro, mas, via de regra, dentro das formas do capital. Portanto, o incidental é luta. E a luta é o futuro inesperado alguma vez, ou algumas vezes, em face do presente. O que tem de novo no futuro, eventualmente, é esta rebarba das lutas nas formações sociais, dado que as formas tendem a se manter as mesmas. E volto a dizer, o que há, mas não é que as formas mudem, é que as formas, mantendo a sua marcha, elas preferem tecnologia que desmobilize um exército de trabalhadores assalariados, para que haja poucos trabalhadores e muito trabalho exercido mediante maquinário, trabalho morto, mediante já um estabelecimento de conhecimento acumulado, de tal modo que a advocacia, no seu futuro, é uma advocacia cada vez menor, na dependência que ela tem de advogadas e advogados como trabalhadoras e trabalhadores,
e é uma advocacia cada vez mais tecnológica. Isto em favor da propriedade privada, isto em favor da acumulação. Pois bem, eu quero chegar ao último ponto deste meu curso da Cátedra de Educação Advocatícia da ESA-OAB-SP. Quero pensar no futuro da advocacia olhando pelo ângulo tradicional idealista dos juristas, que ao invés de olharem materialmente e cientificamente a realidade social e a advocacia, como fiz inclusive agora até aqui, neste momento da aula, preferem olhar a advocacia a partir de uma edulcorada forja ou forma de louvor da própria profissão advocatícia e da ordem. Então, o louvor da ordem é o louvor do Estado e o louvor do capitalismo. E o louvor da advocacia enquanto defesa normativa desta ordem. A expressão sem advogado não se faz justiça é uma expressão belíssima para os termos do louvor advocatício e, no entanto, esta expressão aqui só quer dizer que sem a forma jurídica não se faz a reprodução do capital. Justiça é a reprodução do capital e advocacia é a expressão da defesa da forma jurídica. Então, prezados e prezadas, neste contexto, estou aqui dizendo, quando nós olhamos o direito de modo material e concreto, o futuro da advocacia é o futuro do capitalismo. O que for o capitalismo será, de alguma maneira, no seu reflexo e a partir das lutas ensejadas por este reflexo, será o direito, será a advocacia. O que for o capitalismo será a advocacia. No que tange às ideias, no que tange àquele momento que se chama ético da projeção do futuro da advocacia, eu quero vos dizer que a ética, no sentido banal, é a manutenção do capitalismo no sentido banal dessa mesma manutenção. A defesa da ordem, a ordem um pouco mais melhorada, é o que se chama de leitura progressista, que, via de regra, está neste ambiente liberal, seja um liberal progressista de esquerda, seja eventualmente um liberal que crê que deve privatizar. É a defesa da ordem do capital com modulações de inclusão ou exclusão e privatização. Pois bem, esta leitura, a ela eu não vou gastar minha atenção e meu interesse, na medida em que é uma leitura profundamente idealizada, uma leitura sem lastro na realidade. Eu quero vos dizer, no entanto, daquilo que se pode chamar de utopia concreta, conforme os termos do filósofo alemão Ernst Bloch. Esta utopia concreta observa na realidade material o que é possível fazer a partir dela, com ela, em face dela. E quero vos dizer que uma espécie de utopia de baixo nível, que é uma utopia sem qualidade e sem fundamentação científica, é esta da advocacia que imagina que, advogando conforme a lei em face do Estado e a partir da ordem do capital, esta advocacia consiga fazer justiça. Eu volto a vos dizer, se o futuro da advocacia é cumprir a ordem do capital, o futuro da advocacia é a manutenção da exploração. Se os senhores chamam essa ordem de justiça, os senhores têm que fazer justiça é igual à exploração econômica. Portanto, a não ser que queiram chamar de justiça por isto, é melhor chamar até de injustiça do que de justiça. Mais que tudo, o futuro da advocacia só será pleno e decisivo se houver um futuro da sociabilidade de transformação das suas próprias condições. Então, o que estou dizendo aqui, alunas e alunos, é que o futuro da advocacia pleno, enquanto utopia concreta, é a transformação da sociabilidade capitalista. Neste dia, então, a advocacia não é mais a defesa da ordem do capital, do Estado, que é expressão do capital, do direito, que também é forma derivada do capital. Neste dia, a advocacia será a sociedade se defendendo. Então, eu quero encerrar este meu curso de hoje dizendo: o futuro da advocacia, pelo horizonte científico da reprodução social do capital, é a manutenção do capital e muda apenas nas possibilidades de mudança internas que o capital tem. Nunca é a mudança das formas, é a mudança do arranjo das formas ou de algumas formações dentro das formas. Só isso. O futuro da advocacia é um futuro subordinado material e concretamente ao futuro do capital. E isto é uma desesperança. E, no entanto, o futuro da advocacia, pensado enquanto esperança, é a transformação da sociabilidade. Se um dia houver justiça,
esta justiça será uma justiça distinta da capitalista. Portanto, será um compartilhar das dimensões materiais do mundo. Esta sociabilidade, a ela se chama socialista. E um futuro da advocacia que não seja o futuro do capitalismo será, então, que todas e todos sejam advogados e advogadas de todas e todos. Obrigado. Eu agradeço a presença de todas e todos e passo agora às perguntas. E, portanto, quem quiser pode tomar do microfone e fazer perguntas. Eu vejo o aluno Ellison pediu aqui levantou a mão, quer fazer pergunta? Depois dele, mais alguém? Pois bem, então Glauco, a pergunta e depois Ellison. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite a todos Boa e noite, todas. Glauco. Agora eu vejo. Que bom. Bom, o professor comentou do Twitter, né, do general. E hoje Twitter, WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, elas estão submetidas até dentro de uma lógica geopolítica. Servidores são nos Estados Unidos, enfim. Dentro disso, como é que a gente pode ter uma expectativa de democracia ou de Estado de direito no Brasil, se a própria ordem, ou às vezes a própria subjetividade dos agentes e aplicadores do direito se dá com base, né, no que aprendem, no que tem acesso a essas redes, ou ao Google, ou à internet, sendo que a aprendizagem, a própria o paradigma, né, o modelo do que é certo e errado tá vindo daí e não é da realidade, da prática da nossa vida, mas sim daquele modelo da estética que são justamente essas empresas que querem vender para nós, né? Queria que o professor pudesse comentar sobre, por favor. Perfeito, Glauco. Eu quero responder a sua questão dizendo que não só o presente da advocacia é observado a partir de uma lógica de aparelhos ideológicos do capital, portanto, o advogado bem-sucedido é o advogado bem-sucedido para o capital. Observe que a dimensão que se chama bem-sucedido é, em geral, remuneração. Isso é uma ideologia do capital, profundamente. Quando eu contei da advocacia política, esta advocacia política ela pode ser muito bem-sucedida quando ela tira alguém da cadeia. E, no entanto, esse tirar alguém da cadeia, um preso político, não é, em termos remuneratórios, muito notável. Então, alguém bem-sucedido para os fins políticos pode ser muito mal-sucedido para os fins econômicos. Mas, para os fins econômicos, exatamente esta é a medida que se espera de sucesso na sociedade capitalista. Então, sucesso é dinheiro, no final das contas. Esta é uma aparelhagem ideológica e esta é uma linha de força da reprodução social já dada pelo capital. Só que eu vou falar mais, conforme a proposição do Glauco. Não só é a ideologia que nos constitui a subjetividade presente, mas ela nos captura para a subjetividade futura. Eu estou falando de futuro da advocacia. A projeção de futuro advocatício da maioria dos advogados é a mesma projeção naquela que é a aferição do presente. Que para a maioria das advogadas e dos advogados é pensar o que dá dinheiro. Tal qual o presente da profissão advocatícia é pensar o futuro da advocacia, é só transplantar o hoje para o amanhã na mesma métrica. O que dará dinheiro amanhã? Será que se eu souber mandarim, isso me dá dinheiro? Não é em glória da China, é em glória do dinheiro. Portanto, o que estou dizendo aqui é que a aparelhagem do capital consegue, inclusive, moldar e dar moldura já posta para as nossas expectativas e esperanças. De tal sorte que a advocacia é pensada sempre enquanto reprodução do hoje no amanhã. Então,
o trabalho de ruptura com a ideologia do capital é central. Esse trabalho não se faz em termos de uma advocacia do futuro. Esse trabalho se faz em termos de outro futuro. Então, não é a manutenção da ordem com advogados mais bem conscientes, que seria uma advocacia do futuro progressista, mas é uma sociedade sem estrutura jurídica. A advocacia é o fim da advocacia, se pensarmos em termos estruturais de transformação social. Estou aqui propondo uma outra dimensão. Esta escapa da ideologia do capital. Porque quando eu digo assim, a advocacia do futuro será consciente do seu papel, ela será uma advocacia empreendedora, ela será uma advocacia em busca das minorias, em defesa dos interesses tais e quais, isto eu estou refém ainda da ideologia do capital. Agora, o fim do futuro da advocacia é o futuro do fim do capitalismo, portanto, o futuro do fim da advocacia, isto já representa a possibilidade de contraposição à leitura ideológica do capital. Então, pensar o futuro da advocacia em termos profundamente estruturais e transformadores é pensar não uma advocacia melhor, mas a extinção do direito e a extinção da condição advocatícia. E como é que o povo se defende? Com ele no poder. Portanto, os advogados do povo serão o próprio povo, no poder. Não é o tribunal, não é a defesa perante o tribunal, não é habeas corpus incrementado para todo mundo, não é habeas data geral contra o Google, a Microsoft, esses que controlam as nossas informações. É o povo no poder, não é habeas corpus e habeas data para todas as pessoas. Legal, Glauco? Renato, agora, tem a palavra. E depois o Jonathan. É o Renato que pediu a mão? Não. Então, Jonathan. Olá, mestre. Muito bom revê-lo nesse dia de hoje. Sempre uma oportunidade muito memorável estar contigo. Olá a todas e todos, os demais colegas que aqui estão. Muito boa noite. Mestre, eu queria lhe fazer uma pergunta e talvez ouvir um comentário seu. A seguinte questão. Hoje em dia, se você tiver nessas plataformas de rede social, YouTube, Instagram, Twitter, essas coisas, não sei se para os outros colegas acontece a mesma coisa, mas para mim aparece muito daqueles coaches de advogados. Aparece, pronto, pois é. Então, todas as propagandas é fulano ou ciclano ou beltrano querendo ensinar a ganhar muito dinheiro. Para isso, você pode assistir uma aula grátis e depois você compra o meu curso de, sei lá, R$5.000. Então, assim, é muito patente, inclusive, que eles ganham dinheiro não com a advocacia, mas sim, teoricamente, ensinando as pessoas a advogarem, né? Se você tem cursos, por exemplo, R$1.000, que seja, se um fulano desse aí tiver, sei lá, 100 alunos, dá um negocinho bom aí por mês, né? Não sei como é que é. Inclusive, muitos deles são gravados, assim. E, em geral, esses cursos são, na verdade, obviedades, né? Eu tive a infelicidade de assistir uma vez com meu sócio que quis assistir um negócio desse aí. Eu achei uma aula grátis dessa aí, então foi realmente assim um curso de obviedades. Tipo, faça um site, tenha uma conta no Instagram, não demore para responder e-mail e acorde cedo. Alguma coisa assim, sabe? É um negócio bem nesse nível muito baixo aí. E outro que eu também tive a felicidade de assistir agora, isso com um amigo, foi para mim, questões absurdas, do tipo assim, o advogado de hoje em dia é necessário que você assuma os riscos, então você tem que, nas bases do que o senhor falou de sociedade securitária, o que esse professor, suposto professor, queria dizer era que o advogado tinha que assumir os riscos do negócio do cliente. Então, assim, ele recomendava que você tivesse uma boa companhia de seguro para você poder fazer isso, então você vai ser rico e etc. Então, vê-se nesse sentido, assim, que esses cursos e essas ideias, na verdade, é mais do mesmo, assim, né? Mais tentando pegar um pessoal que eventualmente esteja iniciando ou que esteja sem ideia, eventualmente, como o senhor falou, né? Ele era trabalhista antes e agora ele achou que, meu Deus, o direito do trabalho acabou e agora eu tenho que fazer outra coisa na minha vida. Eles têm
pega uma parcela do pessoal que está um pouco mais desarranjado nesse sentido. A pergunta é, além do comentário do senhor sobre isso, se o senhor tem, assim, uma ideia... na verdade, o senhor respondeu na palestra, né? Mas só para reforçar, onde nós conseguimos, assim, de modo mais pragmático, ver os rumos do capital, por exemplo. Não que a gente vá se tornar, imagino que nenhum daqui, estou vendo vários colegas do grupo de pesquisa aqui, não imagino que ninguém vá advogar para o grande capital. Mas, assim, de conseguir navegar durante tantas crises que a gente tem, e esses ciclos, né, econômicos do capital que estão se tornando cada vez mais curtos. Se o senhor tem um direcionamento para nos apontar. Muito obrigado. Perfeito. Jonathan, uma alegria também ouvi-lo. Efetivamente existe um movimento pelo qual a advocacia se torna profundamente proletarizada e, nessa medida, ela se torna tão frágil a ponto de poder ser manipulável por terceiros em questões que são básicas. Então, o fenômeno do coach de advocacia é uma espécie de fenômeno de uma sociabilização básica, de carências básicas de sociabilização, na medida em que dar a mão firmemente, olhar no olho da pessoa, enfim, coisas de autoajuda, elas seriam, enfim, tão ínfimas e tão básicas que qualquer pessoa com um mínimo de tessitura social aprende na prática coisas como tais. Como as pessoas não aprendem na prática coisas como tais, como a subjetividade é profundamente esgarçada, e o esgarçar aqui é ponta com ponta, as pessoas elas vão desenvolvendo, inclusive na sua própria formação de criança, jovem, adolescente, jovem adulto, elas vão desenvolvendo tecnologias extraordinárias, por exemplo, para a computação, para os jogos, videogames, mas não necessariamente para dar a mão a alguém no meio da rua. A sociabilidade ela é muito pouco presencial, física. Depois é preciso que alguém ensine a dar a mão, é preciso que alguém ensine a olhar no olho, porque as pessoas são efetivamente forjadas numa sociabilidade frágil nesse sentido, que para alguém, eventualmente, de outra dimensão social ou de outro tempo histórico, seria um absurdo querer ouvir isso de alguém que ele tem que dar a mão forte, porque isso é uma espécie de hombridade aqui não no sentido de homem, mas de humanidade, homem no sentido de oposto à mulher, mas no sentido de humanidade mínima, hombridade de mulheres e homens, de que ninguém precisa ensinar a essa pessoa que ela precisa ser assertiva. Isso não deve ser ensinado, porque inclusive uma pessoa que não sabe disso, é até uma vergonha não saber disso. Mas nos dias de hoje há um pacote de assertividade. Então, as pessoas que efetivamente têm uma dificuldade de inserção social pelas mais variadas razões, compram esses pacotes. De tal sorte que a advocacia ela acaba sendo bastante laboratorial, ou seja, uma advocacia de bolha. A pessoa, então, é ensinada tal e tal questão, e, via de regra, daí não sai nada. Não serão advogados de ímpeto e de excelência. Porque, basicamente, o advogado de ímpeto e excelência se faz em face de um enfrentamento direto da realidade. Então, quando eu digo dos advogados políticos, advogados de demandas políticas, de perseguidos políticos, não há coach de advogado de demanda de perseguidos políticos. Há perseguição, e alguém tem que se virar. Esta frase do Sobral Pinto, que o advogado se faz com coragem, covarde não é advogado, eu gosto e não gosto dela. Já vou dizer para vocês, eu não gosto, porque efetivamente, de alguma maneira, isto presumiria aqui que o ato da defesa jurídica fosse um ato revolucionário. E, no final das contas, a advocacia nunca é um enfrentamento revolucionário, é um enfrentamento pela ordem, com as ferramentas da ordem. Então, o ato de coragem é a revolução. A advocacia obviamente, tem algum grau de coragem nela, mas não é necessariamente o louvor da transformação social contra a opressão geral. Portanto, eu gostaria de ver muito mais coragem sendo aferida em quem está preso do que em quem foi advogar para quem está preso. É totalmente diferente uma situação da outra. Mas o que eu quero falar em coragem, no sentido mais baixo do que este, da coragem filosófica, é o fato de que as circunstâncias sociais é que geram as coragens nas advogadas e nos advogados. Portanto, em 64, não poderia haver, o tema meu hoje é futuro da advocacia, eu não poderia imaginar que em 1963 houvesse
coach de advogados para um futuro ditatorial. Entenda o que estou dizendo? Não houve preparação em 63 para ser advogado político em 64. Não houve nenhuma preparação. E em 64 também não havia advogados políticos, porque esta categoria basicamente não existe. Em um momento posterior, houve advogados criminalistas que, de tanto defenderem presos políticos, passaram a ser chamados de advogados políticos, de presos políticos. Só que eles eram advogados criminalistas. Entendem o que eu estou dizendo aqui? Eles não eram advogados políticos, essa categoria não existe. Eles continuaram ganhando o pão deles na advocacia criminal. Então, nas máximas, inclusive, contradições disso. Alguém era notável, melhor dizendo, advogado de presos políticos de esquerda, e, do outro lado, defendeu, eventualmente, homicida, né, da sua própria esposa, defendendo que ele estava aqui se valendo da legítima defesa da honra. Enfim, e eu quero lembrar aqui que, eventualmente, um dos maiores nomes da história do Brasil, e efetivamente é um dos maiores nomes da história jurídica do Brasil, que foi Evandro Lins e Silva, ministro do STF, caçado pela ditadura militar, sofreu agruras da ditadura, e, posteriormente, advogado de coragem, de esquerda, não chegava a ser de esquerda politicamente, mas de coragem na luta política em defesa de presos políticos, defendeu o homicida Doc Street, que matou sua esposa, e defendeu com o argumento da legítima defesa da honra, porque ela traiu a honra dele, corneando-o. Então, isto era fundamento para legítima defesa no homicídio. Portanto, estou dizendo aqui que é um advogado criminalista, ele não é um advogado formado em escola para ser advogado de preso político, porque essa matéria não existe. Então, o coach não pode prever o futuro nesses termos. E o que o coach prevê, em geral, na verdade, é um resíduo do passado. Porque, na verdade, a informação que alguém tem que fazer aqui uma espécie de cumprimento com a mão forte, isso é uma trajetória do passado na advocacia e na sociabilidade. É apenas ensinada essa trajetória no presente. Então, basicamente, o coach é coach de passado, ele não é coach de futuro. Esta é a dimensão peculiar. E, efetivamente, aí vai a dimensão tecnológica, Jonathan, como eu acabei de dizer agora há pouco, há algo no capitalismo que é totalmente inovador sempre, que é o fato de que o capitalismo prefere a tecnologia destruindo postos de trabalho. Então, quando se diz assim, o advogado ele tem que ter uma rede social, isto é a submissão da advocacia à tecnologia do capital. Portanto, o advogado é mais um que estará refém de pagar propagandas para empresas dos Estados Unidos a benefício do seu próprio interesse. Portanto, é uma lógica do capital. No final das contas, quando se pensa o futuro da advocacia nos termos do coach da advocacia, se está pensando simplesmente em como se inserir na reprodução do capital de modo menos pior, dado que é um trabalhador e uma trabalhadora, portanto, não há trabalho bom, apenas há trabalho menos pior. Muito bem. Renato, por gentileza, faça a sua pergunta. Som, tá me ouvindo, mestre? Sim, sim. Ah, ótimo. Fiz um ajuste aqui para poder ele falar. Não sei se eu vou conseguir reproduzir detalhes aqui, a pergunta que eu fiz um pouco mais ampla, mas basicamente eu queria saber do senhor como o senhor identifica se, de fato, a ausência de uma consciência clássica por parte da advocacia, com a construção das aulas anteriores, mediante as internalidades, externalidades, ela acaba sendo um fator, acaba deixando o advogado como uma classe apartada, assim, com essa questão, logicamente, idealista, né? E como o senhor identifica que os advogados, sejam eles profissionais liberais, associados ou mesmo empregados, eles podem, ao mesmo tempo, ter na sua prática ali questões que impossibilitem a sua substituição simples, né, e ser descartados, e ao mesmo tempo também construir junto a isso, da maneira que o senhor trouxe, as questões e os segmentos do próprio direito, que são estruturais ao capital, e como fazer com que essas questões estruturais ao capital, em especial o direito penal e o civil, elas possam também, ao mesmo tempo, possibilitar que esse profissional ele tensione a forma social do direito com a finalidade daquilo que temos de entusiasmo em acompanhar as suas aulas, em a destruição dessa forma social.
Perfeito, Renato. Agradeço a sua reflexão, a sua pergunta. Efetivamente, a forja ideológica da advocacia é uma forja ideológica conservadora, em defesa da ordem e, portanto, do capital. Eu diria que o apelo da transformação da ideologia da advocacia nunca é interno. Isso já foi tema de algumas reflexões minhas aqui na cátedra e será ainda de muitas outras. Não é internamente que a advocacia abre a cabeça e se conscientiza, mas é a demanda externa que assim o faz. É uma externalidade estrutural, tal qual os advogados conscientes da defesa dos presos políticos, assim foram forjados por causa da demanda concreta, deste sofrimento e desse flagelo concreto. Então, eu diria que a advocacia, quando foi confrontada com a proletarização, ela poderia ter se tornado consciente. No entanto, as gerações dos anos 2000 da advocacia proletária, ao invés de se tornarem essas gerações conscientes, elas pensaram numa espécie de construção do desejo do consumo no nível daquilo que é a sua remuneração. Então, também essa advocacia, ela imagina para si uma espécie de paraíso do consumo. Então, ela não está reagindo contra a proletarização, ela está tendo desejos proletários no nível de advocacia. Esses desejos são, sei lá, celular novo, tecnologia nova, carro novo para poder andar de fórum em fórum fazendo audiência, qualquer coisa assim. Então, é um desejo rebaixado, mas isso também se deu na própria classe assalariada trabalhadora, de modo geral, que no dia em que ficou desempregada, ao invés de reagir contra o sistema econômico, ela desejou ser patroa de si mesma e, portanto, resolveu ser Uber, estar na plataforma. Mais ou menos o advogado proletarizado, ele tem uma dimensão de mundo no qual ele é um empreendedor de si próprio nas condições cotidianas. Eu já ouvi, inclusive, de advogados, o seguinte narrativa: eu sou advogado audiencista e não precisa ter dó de mim, porque tem uma enorme vantagem. Eu pergunto qual é. Não me preocupo com prazo, não me preocupo com fazer petição, nem ter que cuidar de cliente. Acordo de manhã, fico falando nos fóruns, no final da tarde, tchau, volto para casa. Então, não tenham dó de mim. Eu estou fazendo isso porque gosto. Isso equivale a alguém que diz assim: saí do emprego, estou no Uber, não tenho direito nenhum, só que não tenham dó de mim. Eu trabalho às horas que eu quero, faço o que eu quero, não trabalho no dia em que eu não quiser. Portanto, a pessoa não vê isso como um defeito, a pessoa vê como virtude. Já tive notícias de advogadas e advogados audiencistas que, na desgraça da sua condição de trabalho advocatício, enxergam nisso um louvor enorme a não ter que ter responsabilidade nenhuma e, portanto, é muito bom que assim seja. No dia que ele tiver de mau humor e não quiser sair de casa, ele não liga o Uber de audiência e, portanto, ele não trabalha. Ótimo. E um advogado que tenha clientes estabelecidos em procuração para si, essa pessoa não dorme de noite, porque todo dia tem que lembrar se viu a ASP e não perdeu o prazo para o dia de amanhã. Então, observem aonde vai a máquina ideológica, Renato, do capital. A pessoa está numa condição de extrema proletarização e ainda assim acha positivo o quadro no qual ele está, porque está pior, mas está ótimo, porque agora nem prazo ele precisa verificar, basta chegar lá e sair falando qualquer coisa que está tudo bem. Está nesse nível. Obrigado, Renato. Ellison, quer fazer pergunta? Eu vejo que não. João Paulo. Boa noite, professor, amigos. Boa noite. Professor, no livro do O Socialismo Jurídico, do Engels e o Kautsky, no prefácio, o professor Márcio Naves coloca que as reivindicações jurídicas do proletariado devem conter um elemento desestabilizador que perturbe a quietude da dominação ideológica jurídica, que as reivindicações devem ser utilizadas para mostrar os limites do direito. O senhor acredita que hoje essa prática ou esse engajamento é possível obter resultado utilizando das reivindicações dessa forma para mostrar os limites do direito e dos problemas do capital? Prezado João Paulo, boa noite. Nunca o direito é suficiente para dar
por dentro dele mesmo, a contradição estrutural do capitalismo. Ele é suficiente, claro, ele é uma forma do capital, é o suficiente para dar alguns desgastes à reprodução do capital, mas nunca o desgaste estrutural, nunca a contundência estrutural. Aqueles que defenderam presos políticos na ditadura de 64 e que soltaram os presos políticos, eles não estão contra o sistema, eles estão corrigindo o sistema. Na verdade, o que acontece na prática? Quando eu digo presos políticos estão presos injustamente, há uma inferência com isso que eu queria aqui poder lembrar a vocês, que é a inferência que vai nos ensinar que os demais presos estão legitimamente presos. Se os presos políticos devem ser soltos, qual é a inferência imediata disso? Os demais podem ficar lá. Os demais são presos banais, presos ordinários. Então, quando a advocacia ela é progressista no extraordinário, ela legitima o ordinário. Isto aqui é o fundamental desta minha fala e da minha reflexão. E quando eventualmente se diz que um presidente da República que sofreu lawfare, esse presidente deve sair da cadeia, também nós não estamos rompendo com a ordem do capital. Nós estamos fazendo outra modulação da ordem do capital. Claro, justa, no sentido de que está pagando injustamente ali um crime que não cometeu, mas isso não é a ruptura do capital. Portanto, a ruptura do capital não se faz mediante direito, se faz mediante um esgarçamento social a partir da classe trabalhadora, da qual o direito, um pouquinho de vez em quando, tem algum impacto lateral, mas ele nunca tem um impacto estrutural. Não é aqui que se dá. Muito bem. Agora, pela ordem aqui das perguntas, é a Rosinete. Professor Alisson, boa noite. Um Boa noite, Rosinete. Mais uma vez assistindo. Eu tenho acompanhado muito a sua colocação sobre a formação dos centros socialistas. É uma ideia que me interessa muito, enfim, já venho trabalhando há algum tempo com movimentos sociais, até mesmo antes de me formar. Agora, o que vem me perturbando o sono é como advogados e acadêmicos de direito podem propriamente contribuir, além de, enfim, enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, mas dentro do conhecimento específico e dos instrumentos específicos de direito, em que ou de que forma, né, nós poderíamos contribuir, além de abrir a casa, abrir a garagem, estruturar, organizar, mas especificamente com os instrumentos de direito, como que nós poderíamos contribuir? Prezada Rosinete, uma alegria ouvi-la mais uma vez. Quero, inclusive, pedir para que o nosso estimado Renato, que tem um trabalho de bastante liderança quanto ao Centro Socialista, já passe o seu contato para a Rosinete, até porque ele já pode até entrosá-la aí em alguns trabalhos que ele está ajudando a desenvolver. Pois bem, Rosinete, basicamente a advocacia e o mundo jurídico têm pouco a contribuir enquanto tais para uma transformação estrutural da sociedade. Claro, eventualmente eu volto a dizer aqui, nos termos da dominação social capitalista, a advocacia tem eventualmente a possibilidade de tirar alguém da cadeia. Então não estou dizendo que seja de todo despropositada a ação jurídica. Alguma coisa tem. Só que esta coisa, ela é um elemento residual, via de regra, de limpar terreno, mas nunca de abrir terreno, nunca de abrir a caminhada. Portanto, somente de um espaço, enfim, eu diria, pontual de ação. Então, na verdade, uma ideia como essa tem que pensar na nossa ação não enquanto juristas, mas enquanto cidadãos, pessoas do mundo. Esse aqui é o fundamental. Muito bem, prezadas e prezados, uma alegria muito grande encontrá-las neste momento da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior da Advocacia da OAB-SP. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a ESA OAB-SP na